Aleluia. Mas quem está feliz mesmo, dá mais uma. Não custa nada bater palma, né, irmão? E é para o Criador dos céus, da terra, nosso Deus, Ele merece toda a nossa devoção. Merece que a gente faça isso com o coração assim, pegando fogo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus. Sabe, antes de continuar aquele nosso plano do trilho, aquelas 14 princípios, nós paramos no 5º, né? Evangelizar em tempo e fora de tempo, e entramos no 6º, e eu gostaria daí recomeçar hoje aqui, mas eu queria falar uma coisa para você antes, chamada redenção. Eu vejo que muitas vezes nós somos pegos pelo diabo numa armadilha chamada dúvida. E a Bíblia diz que tudo que não provém da fé, isso é bíblico, o que não provém da fé é pecado. Então, o que o diabo precisa não é te fazer um herege, te enganar e fazer você cometer um erro muito grande. Ele só precisa fazer você duvidar da verdade. Ele sabe que num coração duplo, num coração doble, não receberá as coisas de Deus. Uma pessoa que pensa num momento, nossa, Deus é maravilhoso, no outro momento, eu acho que Deus não quer. Deus prometeu na sua palavra, mas acho que não é para mim. É o suficiente para o diabo atrapalhar o plano de Deus na sua vida. Então eu quero falar com você sobre redenção. Redenção é um lugar da cruz onde Jesus condenou. Você sabia que Jesus condenou na cruz? Ele condenou o pecado. Ele condenou as enfermidades. Ele condenou as iniquidades. Para absolver eu e você. Aí, se eu estou absolvido, não sou condenado. Paulo entendeu tanto isso que as doutrinas paulinas, elas giram muito em torno disso. Redenção. E ele diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, primeira coisa que você não pode deixar o diabo tirar de você é a certeza de que você é de Cristo, está em Cristo e vive por Cristo. A outra coisa que você não pode deixar o diabo destruir em você é de que a palavra de Deus é a verdade e não a outra. E se a palavra de Deus é a verdade, e a palavra de Deus diz alguma coisa, não importa o que qualquer pessoa pense, se a palavra de Deus diz, assim é. Por que funciona na nossa vida? Porque nós fomos absolvidos. Por que é para nós? Porque nós não somos condenados a sofrer a pena do pecado, nem as consequências do pecado. Nós fomos absolvidos em Cristo Jesus. Seria ridículo Ele ter morrido naquela cruz para que nós permanecêssemos debaixo da condenação do pecado, da condenação da enfermidade. Porque a enfermidade é uma consequência do pecado. Então eu vejo assim que nós temos tido dificuldade de nos posicionarmos na fé, de nos posicionarmos contra determinadas coisas modernas, porque há um espírito de dúvida sobre a igreja. Mas eu acho que Deus não quer, eu acho que não é para mim. Mas não é o tempo de Deus. A fé não discute esses assuntos. A fé adora o Senhor pela vitória da cruz. Não é um momento de nós discutirmos mais teologia. Aliás, a teologia, o pastor Bob diz isso, e esses dias eu estava falando com o pastor André sobre esse assunto. Teologia demais mata a nossa fé. Nós passamos por uma universidade lá
no Oregon, e ele disse assim, aqui tem uma grande universidade, e essas são universidades cristãs. Eu disse, nossa, que legal, universidades cristãs, né, são muito boas. Ela disse, ele fez com uma cara feia, disse assim, eles são assassinos da fé aqui. Amados, nós não somos assassinos da fé, nós somos os convocados a viver por ela. O meu justo viverá pela fé. Então, quando você olhar para qualquer circunstância onde a Bíblia já deu uma sentença sobre o assunto, a sentença é eterna. Quem aqui já leu Hebreus? Então você já leu lá em Hebreus de que o sacrifício de Jesus é perfeito e ele é um só e vale eternamente. Você lembra disso? Não duvide disso. Ele vale hoje, vale amanhã, vai valer daqui a 10 anos. Assim como valeu lá no passado, para todo aquele que se chegou até Cristo e recebeu de Cristo. Hoje, a igreja tem que ser o lugar onde a pessoa entra e vai receber de Cristo o que sempre foi recebido de Cristo e o que sempre será recebido de Cristo. Porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo hoje, que foi ontem, será o mesmo eternamente. A Bíblia diz que em Deus não há dúvida, não há sombra de variação, nem mudança alguma. Isso significa que Deus não mudou nesses anos que passaram. Homens mudam interpretações, homens mudam teologias, homens mudam muita coisa. E eu estou dando essa explicação porque na semana passada eu falei sobre contextualizar a igreja. Nós vamos contextualizar a igreja, mas a doutrina permanece para sempre. Amém? O que o Senhor ensina na sua palavra vale, não muda. Nós podemos mudar a nossa maneira de vestir num culto. Aliás, na aba, os pastores têm chegado e dito assim, não, vocês não usam mais gravata. Como se a gravata fosse algo que deixasse o homem espiritual. Né? Não deixa ninguém espiritual, amados. O que deixa espiritual é a oração, é a busca, é a santificação. Então a gente tem aberto mão de conceitos errados, mas os conceitos certos, eles têm que permanecer. Amém? Então, voltando lá, evangelizar em tempo e fora de tempo, de múltiplos modos, pela múltipla graça, indo além dos métodos convencionais. A igreja, ela tem um propósito, ela tem uma visão, ela tem uma estratégia, e ela está vivendo isso, e nós temos que viver isso intensamente. Significa que não seria bem um momento, nós estamos numa viagem, ou estamos aqui numa festa de aniversário do Juquinha, e agora eu estou vendo que essa pessoa precisa de Jesus. Tudo bem, é uma festa de aniversário, não é uma reunião evangelística, não é um culto, mas é fora de tempo, mas é um momento para evangelizar. É um momento para falar do amor de Jesus para aquela pessoa. É um momento de revelar as coisas, é revelar a graça, revelar o amor ali. Mas não era o tempo certo para fazer isso. Isso significa fora de tempo que a Bíblia fala. Fora de tempo. Não era o tempo de evangelizar, era o tempo de cantar parabéns, era o tempo de comer bolo, era o tempo de contar a historinha, e muitos é o tempo de contar uma piada, é um tempo de... Mas para mim, eu estou fora do tempo agora, é o tempo de falar do amor de Jesus para essas pessoas. Então nós podemos usar todas as horas, todas as circunstâncias, com sabedoria. O Espírito Santo pode dizer para você, faça isso, atravesse a rua, almoce nesse restaurante. Sabe, às vezes a gente está numa cidade viajando, porque não consegue, você tem que voltar naquele lugar, tem que voltar naquele lugar. O Espírito Santo está te dizendo, é ali que você vai encontrar. Eu marquei um momento com você ali. Olha, as obras de Deus, dizia o pastor Alberto, estão prontas. Precisamos aprender a andar nelas. Nós precisamos entender que quando eu estava perdido lá no mundo, eu tinha um destino programado.
O pecado já tinha selado a minha morte espiritual, já tinha selado de que eu iria para o inferno, o pecado já tinha selado de que eu não tinha mais chance. Mas Jesus foi lá na cruz e condenou aquele pecado na minha vida e me absolveu. E disse, olha, eu tenho um plano para você viver. E é esse plano que nós queremos viver. Sabe? Então, aquela igreja questionadora, cheia de, mas eu acho, não pode existir. Tem que existir uma igreja de discípulos, de pessoas comprometidas. A verdade diz que a gente tem que fazer isso. A Bíblia diz que o propósito de Deus para a igreja é esse, é revelar Jesus, não é ficar discutindo. Eu gosto de algumas coisas assim que tem que ser muito objetivas. Por exemplo, o sarcasmo e a grande errada do Banco Santander. Quando postaram a primeira vez na Home Blue sobre isso, eu escrevi embaixo, amados, devemos de orar, concordo, devemos de fazer muitas coisas. Mas a maior e melhor atitude que se pode fazer é tirar a sua conta de lá. Ninguém vai entender a tua linguagem da oração se você não se posicionar. Ah, mas eu sou contra o pecado. Eu acho que os homens, o pecado... Você é contra o pecado? Pare de ir na casa de prostituição. Você é contra o pecado? Para de ir no boteco. É contra o pecado? Para de encher a cara. Toma uma atitude contra o pecado. Toma uma atitude contra o que está errado. Eu não sabia que... Espero que não tenha sido só a minha palavra, mas quando eu soube, estava vendo um post que teve do pastor Pascoal Piragini, que estava falando assim, amanhã, ele estava no domingo à noite, no culto, dizendo assim, amanhã de manhã, a PIB aqui de Curitiba está tirando a sua conta do Banco Santander. E eu recomendo a você que faça o mesmo. Aí ele disse assim, chegou para mim um dado de que mais de 100 mil contas já saíram do Banco Santander. Você quer uma resposta de verdade? Amado, eu achei interessantíssimo isso daí. Eu acho que a postura que a gente tem que ter é um posicionar-se. Depois saiu uma declaração de que isso é a maneira de pensar da diretoria. Que não foi um engano, não. Eles têm essa ideia de que tem que ser assim, claro. São nova era. Mas eles chegaram num país onde tem uma igreja que ora, onde tem um povo que honra a Deus, um povo que tem moral, um povo que tem cívica, porque nós não somos só morais, nós amamos a nossa pátria celestial e a nossa pátria brasileira. Nós somos pessoas que pensam, nós não somos a raça de manipulação. Por isso que eles detestam tanto cristãos, porque você põe o pessoal no slam e diz para ele, põe uma bomba, se explode, ele se explode. Eles põem os caras no negócio, não é assim. Eles discutem e matam por uma ideologia política. Mas ele fala para o cristão, faça isso. Ele diz, não, vou ver o que a Bíblia diz sobre isso. Essa é a diferença. Por isso que o diabo odeia crente, porque crente vai ver o que Jesus pensa. Ele diz, olha, não vou fazer não. Mas é que todo mundo está fazendo. Todo mundo está fazendo, mas eu sirvo a Deus. Então, amados, esse posicionamento nós temos que ter como igreja. Se nós queremos ver uma igreja que realmente avança impoluta, eu lembro, os hinos são muito lindos hoje. Eu não quero criticar hino, porque eu sou fã de hino. Eu gosto de cantar. Não sei cantar muito, mas eu amo música, eu amo louvores. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Dá saudade daqueles hinos mais antigos. Hoje o Paulo vai dormir satisfeito. Os guerreiros se preparam para a grande luta. Não é contra pessoas, é contra o inferno, contra as trevas. Para quê? Para resgatar almas. Quem vai à frente? Nosso general é Cristo, Nós temos que cantar, nós temos que adorar, nós temos que nos posicionar, amados. É um tempo em que a igreja precisa assumir sua identidade, assumir seu papel. Recebi hoje um recadinho, dizer assim, não me lembro direito quem foi, acho que foi o John MacArthur que falou, Que ele disse que, fale a verdade. Se alguém se ofender com a verdade, continue falando a verdade.
Você não vai mentir só para agradar as pessoas. Fale a verdade. Se elas se desagradam, o que você pode fazer? Quer dizer, não mude o teu caráter por causa de um bando de sem vergonha que não quer sair do pecado. Mas fale a verdade, porque um bando de gente sedenta vai se agarrar na verdade. E vai sair do pecado. E vai vir para Cristo. É um tempo de se posicionar, amados. E é isso que esses 14 princípios a gente quer implantar na igreja. É essa a ideia. Sexto princípio, desenvolver uma mentalidade de que não precisamos ser vítimas das circunstâncias. Mas pela aplicação da palavra de Deus devemos praticar o perdão e a aceitação. Primeiro de nós mesmos, depois para com os outros. Não sou vítima. Pastor, olha a notícia, vai vir estão falando aí que vai vir 1.800.000 muçulmanos. E agora, que bom, em vez de nós ter que mandar missionário, eles estão mandando os muçulmanos para cá, meu. Eu não sou vítima deles. Eu sou o pregador do evangelho para eles. Está aqui, deixa eu ler certinho. Aqui, foi o John MacArthur mesmo. Nunca suavize o evangelho. Se a verdade ofende, então deixe que ofenda. As pessoas passam toda a sua vida ofendendo a Deus. Deixe que se ofendam só por um momento. Pedro disse para aqueles caras lá do Sinédrio, assim, não importa nos agradar a Deus e não a homens. Às vezes a gente no ministério, você é líder, você está pastoreando, e de repente você tem que se posicionar. E daí a pessoa diz, não, mas no grupo eu me ofendi. Amém, vou amar você, vou orar por você. Mas irmão, eu não posso mudar a verdade. Está escrito. Está certo que você tem várias maneiras de dizer a mesma coisa. Né? Vamos aprender com Jesus a falar no tom certo, da maneira certa. Com amor, mas vamos falar o que precisa ser dito. Não vamos mudar o nosso caráter por causa disso. Não precisa ser vítima. Você não é vítima no trânsito. Você não é vítima de uma receita médica. Você não é vítima de um exame médico. Você não é vítima do diabo. Você não é vítima do pecado. Você é mais que vencedor em todas estas coisas por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós somos essa igreja. Nós precisamos nos levantar como essa igreja. Nós precisamos mudar a história. Nós temos visto vários pedidos de oração aqui. Quero dizer uma coisa para você. Viu como vale a pena orar? A Manuele, menina que caiu fora do carro, o pai cometeu um erro no trânsito, cortou a frente do carro do pastor David, o pastor David bateu neles, teve um problema, não era o culpado, quer ganhar essas almas para Jesus, e essa criança está fora da UTI, porque Jesus está ouvindo a minha e a tua oração, e a oração das igrejas abas que estão clamando. Hoje nós visitamos a irmã Ruth Moser, aquele mal grande, aquilo que levou ela até a UTI já está passando, já está desinchando. Ela vai vir dar o testemunho dela aqui com vitória. Muitos aqui vão se alegrar com ela, porque a igreja está orando. Amados, nós não somos vítimas. Mas pastor, o João lá faleceu, mas ele não é vítima, não foi para o inferno, ele foi para o céu. Ele é mais que vencedor. Vamos parar de viver como vítimas. A igreja não é vítima do que acontece no seu momento. Mas uma lei ruim. Vamos orar. Deus está desmantelando os que fazem leis ruins. Está prendendo todos os corruptos. Está acabando com isso. Continue orando. Você não é vítima. Você é o agente transformador da sociedade. Teu grupo é o agente transformador da tua rua, do teu condomínio. Podia ser, como diz o pastor Dani, pode ser que ele era um condimônio, mas ele vai ser um condomínio daqui para frente. Um domínio próprio, com moderação, com espírito de poder e de amor. É isso, vai inverter, reverter, transformar. Nós somos, diga, eu sou o agente transformador de Deus. Fui chamado na cruz do Calvário para isso. Aleluia! Esse é o propósito de uma igreja que se posiciona, que aplica a palavra de Deus. Sétimo princípio,
uma igreja única e indivisível, porém autônoma em sua existência e atuação locais, pautada nas tradições bíblicas, sem se tornar rígida, sem se tornar religiosa. Uma igreja única e indivisível. Sabe, amados, eu lembro que tinha uma época que nasciam igrejas, a igreja estava vivendo sob maldição, nascia uma nova igreja na cidade. A igreja pentecostal, unificada, católica, universal do mundo de Deus, se dividiu porque o pastor A e o pastor B brigaram. Então eles fizeram uma reunião para um sair da igreja do outro, e daí eles pensam que eles multiplicaram, eles se dividiram. E nós não fomos chamados para revelar Jesus por divisões. Nós multiplicamos. Mas se for assim, eu lembro de pessoas pensam, mas meu tempo está passando, eu sei que eu tenho um chamado, eu já podia ser pastor e não está acontecendo nada. Irmão, se não está acontecendo nada, tem alguma coisa errada na sua vida. Não é a igreja que está errada. E se você só quer ser pastor por ser pastor, tem gente que vende diploma aí, meu. Uma vez eu estive na sala de um pastor lá conhecido, ele tinha um monte de... Como é que é? Não, divindade. Como é que é o nome do diploma? Doutor em divindade. Doutor, é verdade, estava escrito no diploma, doutor em divindade. Nossa, dissecou a divindade. Agora eu sou um doutor em divindade, eu entendo tudo sobre Deus. Pelo amor de Deus, tem misericórdia. Nós temos um diploma aqui que a gente está valorizando bastante. Doutor em obediência, em serviço. Não queremos nos dividir, não quero me separar de ninguém, não quero o mal de ninguém, não quero o mal da congregação. Claro, amados, vai começar uma onda, eu vou te dizer isso, pode escrever isso. Vai começar uma onda de igrejas que vão começar a se unir pelo único propósito. Os que são de Deus vão se unir. Embora a gente seja autônomo, aqui na aba a gente tem uma estratégia, ali na igreja batista tem outra estratégia, lá na assembleia tem outra estratégia, ali na outra igreja pentecostal tem uma outra estratégia, naquela igreja tradicional, avivada, também tem uma estratégia. Porque hoje nós já vivemos um tempo que existem igrejas tradicionalmente avivadas. Né? Mas isso não tem nada a ver. Nós somos um. É aí que Cristo se revela. Ele disse na oração dele lá em João 17, quando eles forem um, Pai, então o mundo vai perceber, crer que tu me enviaste. Então nós temos que ser uma igreja indivisível. Quando o diabo vir com aquela, separa, divide, mano, fica bicudinho, não aceite isso. Pode começar a expulsar, sai daí, Satanás. Aprenda com Jesus. Ele disse, aprendei de mim que sou manso e humilde. Olha, ele era manso e humilde. Aí o Pedro veio e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse, não foi carne e sangue que te revelou? Isso foi o Espírito de Deus que te revelou. Agora eu tenho que ir para Jerusalém, porque vou ser morto. De maneira alguma irás a Jerusalém. Ele disse, para trás de mim, Satanás. Manso e humildemente, para trás de mim, Satanás. Ele não falou com Pedro, não brigou com Pedro, mas o Satanás teve que sair. Por quê? Porque a gente sabe. Para que a gente está aqui? Vamos falar do 8º. Buscamos contextualizar a liturgia e a pregação à realidade que nos circunda. Deixa eu explicar um pouquinho isso. Vocês já viram que a gente ora assim, Senhor, abençoa os nossos filhos, nossas crianças, abençoa esses professores que vão falar na linguagem deles. Isso é contextualizar. Nós vamos pregando o mesmo evangelho dos adultos aqui para a criança. Né?
Eu lembro da escola dominical. Eu sou uma florzinha de Jesus. Aí, os adultos. Eu sou uma florzinha de Jesus. Eu sou uma florzinha. Só contextualizou o negócio. Você está entendendo o que é contextualizar? É isso. É você falar a linguagem que o povo lá fora vai entender. Eu quero evangelizar os caras de hoje. Chega lá assim, oh, vós me cê, sabe? Vós me cê, eles não sabem mais nem o que é. Mas era português há uns 70, 80 anos atrás. Não, tem que falar aí, cara. Tudo jóia, valeu, meu? Aí vem um pregador e está falando essa linguagem, que diz, meu Deus, perdeu o respeito pela palavra. Não, ele contextualizou. Aí aquele que é todo formal, não ganha ninguém para Jesus. E aquele que é o cara que é todo louco, está ganhando um monte de alma, transformando um monte de vida. Quem que você acha que está mais cheio de Jesus? Esse Todd White, cheio de dread, todo malucão. Está ganhando almas e está ensinando a igreja a voltar a esse princípio. E tem muito mais homens assim. Nós precisamos contextualizar. Você não vai fazer um grupo de crescimento. Agora cantaremos um hino pelo irmão. Não, não é assim. Começa o louvor lá e todo mundo começa a louvar. O cara está visitando, ele está... Poxa, que legal, eles cantam aqui. Sabe, as formalidades muitas vezes mudam. Né? Vocês viram que o mestre de cerimônia desapareceu da igreja Aba. Teve que procurar outro emprego. Passou para o departamento de intercessão. Né? Por quê? Porque nós vimos que aquilo não estava de acordo. A gente está ganhando tempo, a gente está otimizando. A liturgia está sendo mudada. Mas, amados, o evangelho não muda. O evangelho é o mesmo. O evangelho é Jesus Cristo morreu naquela cruz para perdoar pecados de pessoas que se arrependem quando ouvem a pregação. Ele não comunga com gente que quer continuar pecador. Mas ele é amor, ele não vai condenar essa gente. Não, não é ele que vai condenar. Elas já estão condenadas. A Bíblia diz que elas já estão condenadas. A única chance delas é ouvir a pregação para se arrependerem, porque condenadas já estão. Uma pregação à realidade que nos circunda, visando a obediência à perfeita e imutável palavra de Deus. Procuramos dar a máxima liberdade ao Espírito Santo, dando ênfase à pregação encorajadora. Deixa eu falar uma coisa aqui sobre liberdade do Espírito Santo. Aí tem aquele irmão que diz assim, mas pastor, cadê a liberdade do Espírito Santo? A pessoa já recebe com um mês de antecedência o tema da mensagem do próximo culto. Como se o Espírito Santo fosse assim. Estou andando aqui, cheguei aqui na igreja Aba. Tive uma ideia, vou ungir esse pregador. Não é assim que o Espírito Santo age, irmãos. Me perdoa. Posso estar te falando uma coisa que está te... Nossa, hoje o pastor, como é que diz? Me escandalizou. Desculpa, eu não queria te escandalizar. Mas eu vou te dizer uma coisa, o Espírito Santo é muito organizado. Ele é muito... Ele já sabe o que ele quer que seja pregado em março de 2018. Ele já está preparando quem ele vai usar naquele dia. Ele já está começando a fermentar coisas no coração desse pregador. Ele nem sabe quem é que ele vai chegar aqui em Blumenau. Mas o Espírito Santo já sabe. Já está trabalhando a vida dele. E daí ele é trabalhado numa coisa, de repente ele é convidado para vir aqui, né? Dia 23, chega aqui o pastor Eibe na nossa conferência do MDA. Já estou antecipando, hein? 23 de fevereiro de 2018. Aí ele vem e ele prega uma mensagem. Aí você vai lá no YouTube e diz assim, ele já pregou essa mensagem 49 vezes, em um monte de cidade diferente. Mas naquele dia ele pregou a mensagem e ela encaixou na nossa vida como nenhuma outra. Por quê? Porque é o Espírito Santo que está fazendo isso. Que engraçado, mas é uma mensagem que ele repetiu. Ele já tinha pregado ela lá em Santarém, ele já tinha pregado ela nos Estados Unidos, agora pregou aqui na Aba. É a mesma mensagem, mas o dia tem o seu contexto e o Espírito Santo está aí. É aí que o Espírito Santo opera.
Eu acho muito legal quando fala aí, vai fazer uma propaganda aí. Pena que já está cheio, né? Vamos falar sobre criacionismo, primeira jornada criacionista. Fica de pé aí, Alexandre, pessoal te conhecer. Ali, ó, nosso irmão faz parte dessa associação, aqui tem um núcleo que ele é responsável. Vamos falar sobre evidências bíblicas do dilúvio, vamos falar sobre mitos sobre a evolução dos dinossauros, e tem mais um aí, não, esses dois, né? Ah, e o Criador e o método científico. O Espírito Santo estava lá na criação. Aí no primeiro dia, haja luz, e houve luz. Mas quando que apareceram os astros? Quando que foi criado o sol e a lua? No quarto dia. Significa que o Espírito Santo preparou tudo para que no quarto dia se organizasse. Aí foi para o segundo dia, separação das águas. Foi no segundo dia. No terceiro dia, ele separou as águas e fez a porção de terra aparecer. No quarto dia criou os luzeiros. No quinto dia criou aves. No sexto dia criou répteis que rastejavam na terra e o homem. Ele foi criando, ele organizou o trabalho dele para fazer. Amados, o Espírito Santo é muito organizado. Se você quer ser um pregador da palavra, comece a se preparar hoje, porque amanhã ele diz, agora chama o fulano. Ele vai te dar a mensagem, você nem é pregador ainda, mas ele diz, amanhã ele vai tocar a igreja, vai tocar o pastor, vai dizer, chama o Paulo. Por quê? Porque eu enchi o coração dele para o dia de hoje. Enchi o coração dele para tal dia. Chama o Wagner. Eu enchi o coração dele para tal dia. Chama o Genésio. Ele disse não. Puxou a orelha dele. Próxima terça-feira. Nessa eu até aceitei porque eu tinha que terminar o estudo. Mas terça-feira que vem. Deus organiza as coisas, amados. Eu acredito nisso. O Espírito Santo tem liberdade. O que é então liberdade do Espírito Santo? É liberdade do Espírito Santo falar aqui nessa igreja que determinado conceito que entrou na igreja é falso. É a liberdade de dizer, parem de fazer isso, porque eu nunca ensinei isso. Voltem às primeiras obras. É isso que é a ação do Espírito Santo. Isso que é a liberdade para o Espírito Santo. Quando ele pode dizer isso é pecado, renunciem isso. Isso é a ação do Espírito Santo, amados. 9. Investir no relacionamento dos membros da igreja, oportunizando ambientes que promovam a comunhão em amor entre os irmãos, tais como grupos de crescimento, discipulados, ministérios e cultos de celebração, convívios, visitação. Tenha comunhão com os teus irmãos. Líder. Nós podemos estar falhando com o Espírito Santo se nós não investirmos nos relacionamentos do nosso grupo. Se nós não fermentarmos a unidade e o relacionamento. Sabe, termina o culto, vai ter grupo na quinta, mas termina o culto. Eu ganhei um pato com laranja da minha mãe. Está lá em casa, no forno. E o irmão, não sei se... Irmão, você vai almoçar onde? Não vê, tem... Ah, irmão, já resolvi. Vai lá em casa ajudar a gente a comer o pato. E não se preocupe, irmão, quem pagou o pato foi minha mãe. Ela já deu o pato. Não vai lá para pagar o pato, vai lá só para comer o pato. Sabe, invista na comunhão, invista no relacionamento. Convide aquele irmão, ele é teu discípulo, ele vai no teu grupo, ele nunca, sabe, ele só vai na tua casa na quinta-feira, ele nunca passou daquela portinha especial lá. Ele nunca foi para dentro da tua cozinha. Sabe, invista em relacionamento. Como é gostoso quando a gente pode ser convidado ou convidar alguém para ir na nossa casa. Gere isso, faça isso. 10. Motivar o povo a uma vida em santidade diante da iminente expectativa da segunda vinda de Jesus. Que todo cristão esteja preparado para o arrebatamento, fazendo conhecido o Evangelho até os confins da terra. Tem gente que diz assim, pastor, mas Jesus não vai voltar. Meu Deus,
Que loucura, então. Acaba a igreja, irmão. Vamos tudo para bagunça. Se ele não vai voltar. Acabou a razão. O que nós estamos fazendo aqui? Se isso não é verdade. Amados, ele está voltando. Hoje, se você pegar e ler determinados textos bíblicos e olhar os conceitos que estão sendo implantados, você vai dizer assim, isso está escrito há anos aqui na Bíblia, como é que a gente não viu? Está ali. Eu lembro do irmão Aldo, lá de Curitiba, ele era diretor da TV Mulher. Ele disse, o Jornal de Amanhã, o cara dizia para ele, o Jornal de Amanhã já falou sobre isso. Aí um dia ele viu um acidente na frente de um posto de gasolina. O cara se perdeu, bateu num carro, num muro. E ele disse assim, e aí, está no Jornal de Amanhã isso? O cara disse, tá. Então me mostra. O cara foi lá, achou um texto, diz assim, e desgovernado pelas ruas da cidade, atirarão seus carros contra os muros. Eles não acreditam que está escrito, está no Jornal de Amanhã, irmão. Lembra do testemunho dele na dona? Estava no Jornal do Amanhã. Tem tanta coisa no Jornal do Amanhã escrita. É um tempo de buscar conhecer o que Deus quer para você amanhã. Ele já revelou para a igreja o que vai acontecer. Ele já revelou aonde nós vamos morar. Ele já revelou o plano de como vem nos buscar. Ele já revelou tantas coisas para nós. Ele tem revelado dia a dia. Oh, glória a Deus, aleluia! Mas sabe o que ele diz? Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então é um tempo de nós, como líderes da igreja, buscar incentivar, vá buscar a santidade, irmão. Vamos parar com essa superficialidade, vamos mergulhar em Cristo. Vamos abandonar, sabe? Eu vi ali, postaram um negócio do pastor Feliciano lá, né, falando da Globo, de tudo que a Globo está fazendo. Sabe o que a igreja está fazendo? Eu quero ver o que a Globo vai fazer. Eu quero ver. Pare de ver, irmão. Vai orar, vai buscar a palavra. Fica dando ibope para a Globo, de curioso. Curiosidade mata. Foi assim que o gato morreu, de curioso. Larga essas coisas, dedica essa hora de oração para você ver se a tua vida e a tua casa não muda. Buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa é a igreja que a gente quer, uma igreja preparada. Pastor, mas eu não acredito que é pré-tribulacionista. Eu acho que é mid, eu acho que é pós. Irmão, eu não sei quando é. Eu quero ser arrebatado. Se eu vou passar por uma fase, por duas, sei lá. Mas uma coisa eu sei, eu vou estar sempre buscando. Senhor, eu quero chegar lá. Meu alvo é não perder o trem. Passaporte já avistado, dizia o brother, né? Passaporte já avistado, com o sangue do Cordeiro. Check-in. Oh, Jesus, vamos para o céu, amados. Você está comigo nessa? Então vamos santificar. Vamos santificar. Vamos fazer uma questão, eu vou parar por aqui. Depois vai faltar 4. Aí, quando eu voltar, depois do Genésio, eu vou falar os 4. Não, ele deu uma palavra para nós aqui, no nosso... na nossa academia de oração. A rapaziada foi como é que é? Aquele leg press, foi pesado ali. Foi daquele, carregado. 540 quilos em cada perna e deu certo. Saímos vivos, fortalecidos, encorajados. A palavra foi muito boa, eu cobrei dele. Essa palavra tem que vir para a igreja aqui, para a liderança. Em nome de Jesus. Mas eu quero te fazer um desafio hoje. Estava falando, eu brinquei um pouco e você ouviu muita coisa. E o Espírito Santo disse assim, eu falei com algumas pessoas já aqui hoje. Eu já falei com algumas pessoas do que ela tem que largar, já estou testificando em corações aqui hoje. Aí eu vou parar por causa disso. Porque há corações
que já entenderam que eles têm que produzir mudanças em suas vidas. E o desafio que o Espírito Santo quer para nós, faça uma lista. Ore sobre ela. Se for necessário, vá para o teu discipulador e diga, olha, eu tenho uma lista. E eu preciso colocá-la no altar de Deus. E eu preciso que você ore por mim. Amados, quando isso acontece, vem uma libertação tão maravilhosa. Porque a Bíblia é fiel e ela diz, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes sarados, curados. Deus está preparando uma igreja santa, irrepreensível. Sabe, pode acontecer problemas, mas eles não podem prevalecer.